Para de mandar follow-up ruim. E o Flipchart de hoje, eu vou te ensinar a fazer isso do jeito certo, planejando a sua régua de follow-ups. Um dos maiores erros que a gente vê times de vendas cometendo, vendedores, SDRs, como um todo, é a falta de um processo de follow-ups estruturado. Você já viu a gente falando aqui no canal sobre Sales Engagement, engajamento em vendas, como você otimiza os seus fluxos ao longo do funil para evitar desperdício, mas dando um passo para trás e sendo bem básico, vendedores não sabem fazer follow-up. Follow-up foi uma das primeiras lições que eu aprendi em vendas e uma das mais importantes. Não me esqueço do texto que eu li do Stelly Apt do Close.io sobre como fazer follow-ups como um campeão. Vou deixar aqui embaixo para você dar uma olhada, é um texto memorável. Eu não preciso nem explicar por que você precisa de uma estrutura boa de follow-up, certo? 47% dos vendedores não batem meta porque não fazem follow-up o suficiente e 80% das vendas só fecham com mais ou pelo menos 5 follow-ups. Esses são dados do HubSpot, né? Fora os dados que nós mesmos já levantamos, né? Como por exemplo, se você está fazendo uma cadência de prospecção ativa, você precisa de no mínimo 7 tentativas de contato, ou seja, no mínimo 6 follow-ups para você realmente ser eficiente, tá? Então, follow-up não é novidade para ninguém. O que eu quero transmitir nesse vídeo hoje é como realmente planejar o follow-up. Esse aqui é o elemento mais importante desse Flipchart, tá? Por quê? Porque se você não tem uma régua de follow-ups bem planejada e estruturada, é isso aqui que acontece com você, tá? Então a sua relevância, a relevância da sua comunicação, da sua mensagem, ela tende a cair ao longo do tempo, cair ao longo do número de follow-ups que você faz. Isso é muito comum de acontecer, né? E vendedor, não te culpo, né? Realmente falta um pouco de criatividade para você ir cercando o lead, gerando valor para ele, né? É por isso que é preciso um trabalho de realmente planejamento para que você seja consistente na sua comunicação. A gente vai chegar lá, tá? Então, o que você não pode fazer mais hoje, tá? Follow-up como, você viu meu e-mail anterior? Qual é o valor que você gera se você manda um e-mail para uma pessoa e pergunta se ela viu o seu e-mail anterior? Seu objetivo aqui é só pensando em você. É você que quer uma resposta, é você que quer prioridade na caixa de entrada do seu lead. Isso é errado em prospecção, não dá mais certo, tá? Tô te mandando anexo portfólio. Cara, nem entrei para falar sobre o problema. Como é que eu tô te mandando um portfólio? Como é que eu tô te mandando uma possível solução? Né? E por último, o breakup partiu meu coração. Você tentar ficar se fazendo de coitadinho ou então tentar deixar o lead mal, cara, não cola mais, tá? Eu cansei de receber e-mail assim, simplesmente ignoro. Então, qual que é a maneira certa de você fazer? Primeiro de tudo, você tem que ter ideia de que toda a sua comunicação ela tem que ser convergente. Cada um dos seus follow-ups tem que ter um objetivo, né? E se você planeja isso, você está realmente sendo mais relevante. Tá? Então, o primeiro ponto para uma régua de follow-ups, uma estrutura de cadência que dá certo. Ela não varia tanto a relevância do conteúdo, a relevância da mensagem ao longo do tempo. Tá? Então, você vê aqui que você vai ter picos onde você vai ser mais relevante, onde você vai ser menos, onde você vai ser mais objetivo, onde você vai ser mais curto, mas você não cai a relevância ao longo do tempo. Você não deixa de gerar valor para o seu prospect ao longo do tempo. Então, a todo momento você trabalha com contexto, com educação, trazendo algum tipo de conteúdo dentro de um contexto, alguma novidade, algo que gera valor para o seu lead. É aquela regrinha que eu já falei em alguns dos nossos conteúdos. O seu lead tem que se responder claramente quando ele recebe uma mensagem sua. O que eu ganho com isso? Acredite, follow-up é tão importante que é até o nome do nosso podcast, The Sales Follow-up. Agora, eu vou te dar 2 exemplos práticos de como fazer uma régua de follow-up eficiente. Recapitulando, a régua de follow-ups, então, é basicamente você garantir convergência na história que você quer contar, você garantir convergência na mensagem que você está passando, ok? Vamos dar um exemplo prático aqui. Provavelmente você já viu a gente falando sobre um modelo de grande ideia, né? Que no final das contas, quando você quer abordar alguém, quando você quer iniciar uma conversa, você tem que garantir o interesse daquela pessoa, a atenção dela, né? O funil AIDA clássico, tá? Então, o que é um bom exemplo? Vou pensar aqui no cenário onde eu sou uma consultoria em marketing digital, tá ok? Então vamos lá. Estou prospectando um lead no mercado de construção civil. Então eu quero falar com ele que a minha grande ideia
é que hoje a presença digital não é mais um diferencial no mercado da construção civil. Então o que eu estou querendo dizer? Que se ele não está presente digitalmente, ele está perdendo dinheiro, tá? Então começa falando sobre isso, fala sobre o problema de geração de demanda, por exemplo. Né? Desenvolvo isso ao longo do meu e-mail. O meu segundo e-mail, então, em vez de eu já perguntar para o lead se ele viu o meu primeiro e-mail, é trazendo mais informação, convergindo com essa grande ideia, convergindo, né, lógico, com a minha abordagem centrada no lead. Então eu trago um elemento de contexto para falar sobre esse problema. Então eu posso falar, por exemplo, citando um relatório da McKinsey que diz que 80% das principais empresas do Brasil têm presença digital pouco significativa, né? Então estou realmente trazendo contexto para o problema, né, e trazendo um elemento de oportunidade, né, uma informação relevante para um lead. Poxa, você não quer conversar sobre como expandir a presença digital da empresa? Né? Olha que maneira interessante você abordar alguém. O meu terceiro follow-up, né, eu já começo a trazer elementos de implicação sobre esse problema. Né? Então eu estou falando de problema sobre geração de demanda. Então eu falo, olha, as empresas que não olham para geração de demanda hoje usando marketing digital tendem a diminuir muito o seu pipeline, ou tendem a diminuir o seu faturamento ao longo do tempo. Imagine se você tivesse já investindo há 2 anos atrás, como que seria hoje o seu cenário? Então estou desenhando um futuro positivo, né? Batendo numa implicação. Então ao mesmo tempo que eu estou sendo um pouco mais agressivo na minha prospecção, eu trago um elemento positivo de, poxa, imagina se você já tivesse investindo, já tivesse tendo resultados. Tá? Meu quarto e-mail, então, é aprofundando na implicação. Só que ao mesmo momento que eu agressivo um pouco mais na comunicação, eu suavizo trazendo uma prova social. Justamente porque você não quer só botar medo no seu lead. Né? Você quer estar ali como uma pessoa que realmente transmite confiança. Né? Então eu posso falar aqui, empresas que não possuem geração de demanda via marketing digital possuem uma variação de mais de 70% no seu custo por oportunidade ao longo do ano. Esse era o cenário do meu cliente X, cliente do mercado que você está falando daquele lead. Ajudamos ele exatamente fazendo ABC. Conversar sobre isso é relevante para você, lead? E por último, no seu breakup, você quer retomar a grande ideia, né? Então ao longo dos seus e-mails, você foi aprofundando, né, no assunto, depois você quer retomar para que o lead saia daquela conversa, né, realmente pensando na grande ideia que é o seu maior argumento, tá? Então você pode falar, olha, lead, entendi então que presença digital não é uma prioridade para você nesse momento, né? Esse aqui é meu último contato com você. Se você quiser bater um papo, eu estou à disposição. Ou você pode incluir um conteúdo, né, e não deixar a escassez tão clara, tão óbvia. Mas você está gerando valor e você teve uma comunicação convergente ao longo de todo o caminho. Tá? Por que isso é importante? Porque isso demonstra que você não está desesperado, isso demonstra que você é autoridade, isso demonstra para o lead que ele perdeu uma oportunidade de conversar com um especialista no assunto. Lembre-se, as pessoas não querem comprar de vendedores, elas querem comprar de especialistas. Vamos agora para o segundo exemplo, tá? Imagina que eu sou uma startup que tem uma ótima solução tecnológica para recrutamento e seleção. Tá? Então, qual que é a grande ideia que eu quero comunicar com o meu prospect? Eu quero falar que o jeito que as empresas encontram e contratam talentos mudou. E aí eu posso falar agora, trazendo mais educação, né, em vez de falar sobre o problema. Posso falar assim, e o que as melhores fazem hoje? Elas possuem um Big Data para aumentar o alcance de currículos recebidos. 2, elas possuem um algoritmo de inteligência artificial que consegue separar parâmetros, indicando quais são os melhores talentos que você deveria contactar. E 3, elas possuem um teste de identificação de fit cultural que garante que você realmente está trazendo a pessoa certa no momento certo. O que você está fazendo aí parecido hoje, lead? Então, cara, estou falando sobre a minha grande ideia e estou trazendo o que os melhores fazem. Né? Bem legal. Depois eu passo para o meu follow-up, ainda contextualizado no mesmo cenário. Posso, por exemplo, contar uma história. Fulano, você conhece a empresa tal? Ao longo dos últimos anos, ela foi um dos principais players no mercado tal, mas devido às mudanças em como que as empresas contratam, ela acabou tendo um turnover de mais de 20%, garantindo que ela tivesse menor retenção dos talentos, e isso levou a que ela fosse comprada por um outro grande player, perdesse valor de mercado. Imagina se essa empresa tivesse investido em contratar e recrutar melhor os millennials, por exemplo. Né? Então, tô contando uma história com um futuro positivo. Né? De novo, dentro de um contexto, estou trazendo informação relevante.
Estou envolvendo o lead dentro de uma história, captando a atenção dele de maneira efetiva. Né? Depois eu posso falar sobre um problema. Mas olha, contratar hoje com a geração dos milênios é cada vez mais difícil porque eles estão cada vez mais ansiosos. Né? A gente fez um conteúdo aqui explicando como gerenciar a ansiedade de milênios, né, e trainees ou então novos colaboradores que possuem essa característica. Né? Toma um conteúdo aqui para você ver. Já no e-mail 4, eu posso aprofundar essa implicação, né? Falo que o problema da geração dos milênios está acarretando no turnover acima de 20%, que tem um custo implicado de tanto. O que os melhores fazem hoje para evitar esse problema é ter realmente um processo que garante o alinhamento de expectativas e fit cultural através de tecnologia X. Esse é um assunto relevante para você hoje? Tá? Então fui mais a fundo na implicação. Então, gerei uma espécie de medo no meu lead, mas trouxe novamente uma informação positiva para suavizar minha comunicação. Né? Você quer gerar valor ao tempo todo. E por último, né, você pode fazer um breakup, trazendo um elemento de prova social. Porque, lead, eu entrei em contato com você porque eu tenho clientes como XYZ em cenários parecidos, né? E eles melhoraram o processo de recrutamento e seleção em tantos %. Ou ficaram mais eficientes, né? Não necessariamente trazer uma porcentagem. Né? Entendo que, como você não me respondeu, isso não é uma prioridade para você. Espero que eu tenha gerado valor ao longo de toda a nossa conversa e estou à disposição caso você queira bater um papo. Né? Então aqui você está trabalhando gatilho mental de reciprocidade porque realmente essa cadência foi muito focada em gerar valor, trouxe muita informação relevante. Né? Então você precisa ser uma empresa bem estruturada para ter uma cadência como essa. Entendeu a importância da régua de follow-ups? Entendeu a importância de contar uma história bem feita? De ter convergência na sua comunicação? Pare de implorar a atenção do seu lead. Se porte como uma autoridade. Esse é o caminho para você converter mais e esse é o jeito que os campeões fazem follow-up. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês o link para um webinar de mais de 1 hora de conteúdo, onde eu e o André falando sobre tudo em follow-up. Né? Falamos sobre regras de follow-up, falamos sobre follow-ups em diferentes etapas do funil, né? E desde como você se comunica até qual que é a estrutura de toda a sua cadência. Imperdível conteúdo. Se você achou isso aqui relevante para você, compartilha com um amigo vendedor, compartilha com um amigo gestor de vendas, segue o nosso canal, né? E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um abraço e até a próxima.